Olá, olá, bem-vindo ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Já peço de uma vez, clica aí na mãozinha do joinha para você curtir, inscreva-se se ainda não o fez. A quem já se inscreveu, vai aqui meu agradecimento muito sincero, ajude a compartilhar. E hoje eu vou pedir um comentário especial, diferenciado da sua parte. Coloque aí nos comentários que livro você está lendo agora. Qual é o livro que você está lendo nesse exato momento? Ou, quem sabe, quais os livros? Tem alguns que leem 2 livros ao mesmo tempo. É esse o seu caso? Coloque aí. Por que eu estou perguntando isso? Coloque também quais os livros mais importantes da sua vida até hoje. Os livros que você mais gostou de ter lido. Porque hoje é 23 de abril, Dia Internacional do Livro. A Unesco, que é a Secretaria da ONU para a Educação e Cultura, ela escolheu 23 de abril como sendo o Dia Internacional do Livro por causa de uma coincidência super interessante. 23 de abril de 1616. Nesse mesmíssimo dia morreram 3 escritores. Um menos conhecido, o peruano Inca Garcilaso de la Vega. Os outros 2 bastante conhecidos. O espanhol Miguel Cervantes de Saavedra, autor de Don Quixote de la Mancha, e o teatrólogo, dramaturgo inglês William Shakespeare. Então, por causa disso, 23 de abril, Dia Internacional do Livro. Poucas invenções da história humana são tão importantes quanto o livro. Poucas invenções. E o livro faz parte, ou pelo menos deveria fazer, parte da vida de todos. Eu tenho muita gratidão à dona Ângela Maria de Fúcio Feres, minha professora no primário, no grupo escolar Monsenhor Gonzalez, em Manhuaçu, no leste de Minas. Ela que me alfabetizou. E desde que eu aprendi a ler, a leitura tem sido um dos maiores prazeres da minha vida. Então, eu poderia citar aqui os livros que têm me influenciado, a pergunta que eu fiz no início, ou melhor, o pedido que eu fiz para você escrever aí nos comentários os livros que têm influenciado a sua vida, que você mais gostou de ler. Eu poderia citar aqui uma lista muito grande. Vou citar apenas alguns, sem jamais querer esgotar a lista de jeito nenhum. O primeiro de todos, a Bíblia, o livro que tem me acompanhado, uma das primeiras leituras desde que eu aprendi a ler na infância, como eu disse aqui agora há pouco, alfabetizado pela dona Ângela. A Bíblia tem sido e continua a ser uma das leituras mais influentes na minha trajetória. Mas muitos outros, no tempo de infância, na minha infância eu li toda a série, os 12 volumes do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, e Malba Tahan, ou Tahan, até hoje eu não sei qual é a pronúncia correta, escreveu muito literatura infanto-juvenil e marcou muito a minha vida. E outros autores, como Júlio Verne, na ficção científica, e mais recentemente, na minha vida, os livros de C.S. Lewis e de J.R.R. Tolkien, e muitos autores, agora numa área mais técnica, mais nichada, vamos dizer assim, na teologia e nos estudos de religião, mas que têm me influenciado bastante, como Dietrich Bonhoeffer, Orlando Costas e, enfim, como eu disse, poderia citar vários outros aqui. A gente vê com preocupação quando há campanhas contra a leitura. Esse tem sido um tema que alguns escritores têm tratado. Por exemplo, Fahrenheit 451, uma sociedade distópica na qual livros são destruídos. E a gente sabe, na história recente aí do mundo, na época da Segunda Guerra Mundial, quando na Alemanha o governo de Hitler proibiu alguns livros, os livros eram queimados em praça pública. Isso é uma atitude preocupante. Mas vamos olhar para o lado positivo, a importância do livro, o prazer da leitura, o aspecto da instrução, o aspecto do lazer, da simples fruição, Então, a leitura nos ajuda a abrir a mente, a enxergar melhor o mundo em que vivemos, nos ajuda a entender melhor por que nós agimos e reagimos
da maneira como agimos e reagimos, enfim, por tudo isso o livro é importante. Seja uma literatura técnica, seja uma literatura por pura fruição, de um modo ou de outro, a leitura nos ajuda. Nesse mundo em que as pessoas estão tão preocupadas com o TikTok e com o WhatsApp, as pessoas muitas vezes com a preguiça de ler, né? Preguiça de leitura, fica aí o desafio, né? Leia mais. Leia, procure ler, procure expandir seus horizontes, expandir a sua visão, ampliar o seu repertório por meio da leitura. Pense nisso.